Olá, prezados. Mais uma vez estamos aqui para divulgar o boletim semanal do Sindicato das Autoescolas e Centro de Formação de Condutores do Estado de São Paulo, para trazer para vocês os assuntos que repercutiram durante a semana. O primeiro deles é a convenção coletiva, que nós já estávamos falando sobre isso há várias semanas, e depois de muitas propostas e contrapropostas, e depois de muita negociação, aparentemente chegamos a um final e, inclusive, já estamos assinando convenção coletiva com alguns sindicatos. O primeiro deles foi o Sindicato dos Trabalhadores da Capital, que concordou com a nossa proposta. Fizemos uma proposta de maneira segmentada, de maneira gradativa, onde os percentuais eles vão ser gradativos até atingir o índice do INPC total. Tá? E os demais sindicatos, além da capital, alguns já se manifestaram que também querem assinar nessas mesmas bases. Nós estamos agendando e assinando e vamos assinar todas essas convenções coletivas. O da capital já está assinado, com as demais bases, com as demais regiões, aguardem que efetivamente nós assinemos para que vocês possam aplicar. Tá? Por enquanto, somente o da capital que está assinado, que está convencionado. Os demais ainda estamos aguardando para que eles deem ok, para que nós possamos fazer aí, assinar o termo da Convenção Coletiva de Trabalho. Tudo bem? Todos os CFCs, tá, que desejarem uma cópia dessa Convenção Coletiva, nesse momento, primeiro a da capital, porque já está pronta, entre em contato conosco, tá, para que nós possamos disponibilizar, preferencialmente os associados, logicamente. Tá bom? Então, sobre convenção coletiva, mais informações ou assinatura de convenções de outras bases, nós vamos informar imediatamente a todos vocês. Tudo bem? Outro assunto que também repercutiu bastante durante a semana é a portaria do Detran 325/2022, que nós comentamos na semana passada. Essa portaria, ela revoga a portaria 101 de 2016 e alguns pontos dela que nós mais tínhamos desejo que acontecesse, né? Eles não vieram do jeito necessariamente que nós gostaríamos. Mas em tratativas com o Detran, ainda ontem tivemos uma reunião de trabalho com o Quadrelli, que é o assessor do Neto, assessor do diretor-presidente do Detran, para dirimirmos algumas dúvidas sobre a questão dessa portaria que foi publicada, a 325. Tá? Algumas questões aí podem ser alinhadas através de comunicados, se não estiver bem claro. Um ponto crucial que deve ser bem claro para a nossa categoria é a questão da mudança de endereço, e a diretoria do Detran, o Quadrelli, já se comprometeu a rever nos termos, na maneira que saiu nessa portaria, precisa ser simplificado. Isso vai ser feito, tá? Estão analisando e vai ser feito, e outros pontos que restam dúvidas, né? Mas tem vários pontos positivos que nós temos que explorar, dentre eles a questão da renovação do alvará a cada 5 anos. Anualmente só faríamos a questão da manutenção durante esse período, né? Faríamos só a questão da manutenção, ou seja, somente o requerimento, somente o pagamento da taxa anual de renovação de credenciamento e as certidões da pessoa jurídica. Tá? Isso é um ponto bastante positivo, que nos tira aquele peso de tirar certidões e mais certidões anualmente ou bianualmente, né? Tá? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto que nós temos que lembrar aí para o cidadão, aí para as pessoas dos CFCs, é que a partir dessa portaria já é possível utilizar veículos tanto para aprendizagem quanto para exame prático. Está na portaria, veículos com tecnologia embarcada, ou seja, sensor de ré, sensor de cinto de segurança, sensor de portas, sensor de limpador de para-brisa. Então, toda a tecnologia embarcada no veículo, ela vai poder ser utilizada, à exceção dos veículos que estacionam de maneira autônoma. Isso não. Tá? Então, isso veio nessa portaria, essa possibilidade de nós utilizarmos veículos com tecnologia embarcada, principalmente a questão dos veículos que têm a partida assistida. Hoje já é comum você ver um veículo popular com partida assistida.
Então, tudo isso está nessa portaria e nós já, se ela está em vigor, nós já podemos começar a utilizar desses veículos que possuem essa tecnologia. Tá? Então, tem outros fatores. É importante lembrar que essa portaria também, ela traz de volta uma proibição que tinha lá atrás, que tinha sido revogada em 2017 por outra portaria, e agora ela está trazendo de volta. Ou seja, a proibição do treinamento de aulas de aprendizagem, de treinamento em locais de exame, em via pública, nas vias públicas. Tá? O DETRAN, nessa portaria, volta a proibir o treinamento de candidatos, tá, à habilitação em locais de exame. Por quê? Porque muitas demandas, muita reclamação na ouvidoria, não é simplesmente os exames, os moradores não implicam com a realização do exame em volta aí da sua região. Eles implicam com o fato que depois que termina o exame, as autoescolas ficam treinando no local, sabe? Treinando. Os particulares, que aí é uma questão de polícia, né? Que nós inclusive vamos notificar o Comando de Policiamento Militar de Trânsito aí para poder verificar isso aí. Os particulares ficam treinando diuturnamente nos locais de exame, tá? E de maneira irregular, é claro, né? Tá? E as autoescolas estão proibidas por quê? Porque é um desserviço à formação do condutor, né? Além de incomodar toda a vizinhança, porque não tem horário nem dia. Então, em razão disso aí, de ter muitas reclamações na ouvidoria, e principalmente porque também entende-se como um desserviço à formação do condutor, tem candidato que chega na autoescola para se matricular e ele diz, não, você dá treinamento local de exame? Não, não dou, então não vou tirar carta com você. É um absurdo um negócio desse. Nós temos que primar para preparar o candidato, para formar o candidato, preparado para fazer exame em qualquer lugar, treinar em qualquer lugar. E não ficar rodando ali no local de exame, né? E depois, logicamente, ele se torna uma pessoa condicionada somente àquele local. Então, essa portaria ela traz essa proibição que já havia lá na 540, havia na 101, em 2017 foi revogado, tá? E agora retomou em razão de muitas reclamações. Nós estamos falando de exames que são realizados em vias públicas. Tá? Aquelas cidades que possuem centro de treinamento, que os locais também são utilizados para exame, sem problema nenhum, porque os centros de treinamento são regulamentados e também passíveis de fiscalização do DETRAN. Aquelas cidades também que às vezes a prefeitura disponibiliza um espaço para a realização dos exames práticos e as pessoas e as autoescolas também utilizam depois para dar treinamento, porque é via pública, é uma área confinada, é uma área mais fechada, é diferente, tá? Agora, isso também não quer dizer que a autoescola não possa transitar pela via pública no local onde é realizado o exame. Ele está transitando, passando. Não pode estar caracterizado que ele está dando treinamento em local de exame. É isso que é o cerne da questão, é esse. Tá? Então, é bom vocês observarem e orientarem os seus instrutores que a portaria 325 volta a proibir o treinamento em local de realização de exame prático em via pública. Tudo bem? E outros assuntos relacionados a essa portaria que nós discutimos ontem com o DETRAN, repercutimos muito junto com o DETRAN, com o Quadrelli, tá? Ficou o compromisso da gente discutir vários pontos, um deles, aquela questão da renovação, da mudança de endereço. Eu mudo de endereço, eu já recolhi uma taxa para o Estado no início do ano para renovar o credenciamento e eu mudo de endereço, tenho que recolher uma nova taxa para o Estado? Não. A taxa ela é anual, se eu recolhi no exercício, naquele CNPJ, tá? Eu não tenho necessidade de recolher novamente, senão é uma bitributação. Então, ficou alinhado que não vai ser cobrado. Se eu vou fazer uma mudança de endereço no mês de outubro e eu recolhi a taxa em fevereiro, eu vou juntar na documentação do mês de outubro a taxa que eu recolhi em fevereiro, comprovante, para dizer, não, eu já recolhi nesse exercício. Tá? E era assim antigamente, né? E modificaram e acabou ficando, tá? Mas é considerado uma bitributação. Por isso, não vai ser mais exigido, nesses casos, que nós estamos como exemplo, mudança de endereço. Tá claro? Porque o DETRAN cobra sempre uma nova taxa. Então, esclarecendo alguns pontos aí que nós discutimos com o DETRAN em relação a tudo isso. A portaria, aquelas questões de entidade e atividade exclusiva, nós vamos
tentar regulamentar isso aí juntamente com o Detran através de comunicado, para que algumas coisas possam ser agregadas à nossa atividade, coisas relacionadas à CNH, que é o nosso métier. Tudo bem? Então, vocês aguardem que nós teremos mais notícias e mais informações. Outro ponto também que vem na 325 é a não exigência mais das 4 salas de 6 metros. A Procuradoria-Geral do Estado, analisando logicamente essa portaria, entendeu que a recepção, 12 metros, a secretaria, 6 metros, a sala de diretor de ensino, somente. E a sala do diretor de ensino pode ser compartilhado pelo diretor-geral também. Portanto, isso também é uma inovação, é um entendimento da Procuradoria-Geral do Estado que o espaço físico, nesse quesito, nós não estamos falando de sala de aula, nem de sala de simulador, nem de sala de provas. Nós estamos falando das 4 salas de 6 metros que eram exigidas, agora são somente 2. A secretaria e a sala de diretor. Que, na verdade, hoje seriam salas dos diretores, porque elas podem ser compartilhadas. Tá? Isso são algumas das inovações que, ao longo do tempo, inclusive, nós já disponibilizamos mais de 200 mais de 200 e-mails encaminhando para os nossos associados essa portaria. E vamos, logicamente, divulgar qualquer alteração que tenha ou qualquer interpretação equivocada. E vocês também podem nos enviar. Vocês que têm a portaria e leram e têm alguma dúvida, nos enviem que nós vamos, logicamente, responder ou levar para o Detran para esclarecer. Tá ok? Então, a questão da portaria 325, nós estamos trabalhando, analisando, já fizemos vários pontos, já apresentamos para o Detran e vamos tentar regulamentar algumas questões através de comunicados. Tá ok? O outro ponto é que o Detran está retomando aquelas reuniões que tinha até o Detran Quer Te Ouvir, né? São reuniões técnicas do Detran São Paulo agora. Nós já temos feito 8 reuniões, o Detran, o sindicato que participa, tá? 8 reuniões em todo o estado de São Paulo e a semana que vem, na próxima semana, nós temos 2 reuniões técnicas promovidas pelo Detran. Uma é no dia 22, na cidade de Araçatuba, para Araçatuba e região, abrange a superintendência de Araçatuba, e outra no dia 23, no dia seguinte, na cidade de São José do Rio Preto, / Fernandópolis. Na verdade, a reunião é em São José do Rio Preto, mas como aquela região tem 2 superintendências, que é a de Rio Preto e de Fernandópolis, abrange essas 2 superintendências. Tá? O sindicato já divulgou. É muito importante a participação dos CFCs. Nós, inclusive, elencamos as cidades que pertencem a essas superintendências, para que os CFCs dessas cidades possam participar. É muito importante, porque é o momento em que está a diretoria do Detran ali, é uma diretoria itinerante, vamos dizer assim, que eles vão lá para ouvir a categoria, tirar dúvidas, vocês podem fazer questionamentos, vocês podem propor sugestões de melhoria ao sistema, enfim, é o momento que tem para dizer, olha, Detran, eu não concordo com isso, é o momento que tem, Detran, isso foi legal, enfim. Tá? O Detran está abrindo a possibilidade de ouvir a categoria e fazer com que ela proponha alguma coisa, até mesmo para melhorar o sistema na sua região. Tudo bem? Vai ser dia 22 em Araçatuba, na próxima segunda-feira, e no dia 23, São José do Rio Preto, que é para a Superintendência de Rio Preto e região. Entre no site do sindicato, lá tem o convite, inclusive com os horários das reuniões. É muito importante a participação do Centro de Formação de Condutores dessas regiões. Tá ok? Agora, eu queria aproveitar, dar uma pausa para falar do próximo assunto. Eu gostaria primeiro de ouvir, tá, uma manifestação, ouvir uma declaração de uma diretora nossa, da Luciana, da cidade de Ourinhos. Por favor, Luciana. Olá pessoal, meu nome é Luciana Vidal, eu sou diretora regional do Sindicato das Autoescolas, eu sou da cidade de Ourinhos. Estou passando aqui para falar para vocês desse momento difícil que estamos passando, tantas ameaças que estamos sofrendo. Esse momento é um momento de união, é um momento de chamar a categoria para se associar ao sindicato, fortalecer o sindicato, para que possamos continuar fazendo o nosso trabalho na formação de motoristas. Lembrando que nossa missão é formar bons condutores. Bom, a Luciana já fez aí a sua declaração. Esse é o momento que nós vivemos, é um momento em que as pessoas estão muito preocupadas,
enquanto nós estávamos preocupados, né? Sempre tem que ter uma preocupação com a PL, com as PLs da vida. Nós temos agora 2 minutas de resolução, uma que trata do processo de formação de condutores, tá? E a outra que trata que é o Manual Brasileiro de Formação de Condutores, né? E essa preocupação é geral, é do país todo, é de toda a categoria. É uma pauta comum que todos nós temos que nos preocupar. O sindicato, através da Federação Nacional das Autoescolas, aliás, os sindicatos estaduais, tá, estão comungando com a Federação Nacional das Autoescolas ações para nós podermos inibir essa consulta pública da maneira que ela está sendo feita. Tá? Então, é muito importante nesse momento, a Luciana acabou de prestar o seu depoimento aí, é muito importante que vocês estejam junto conosco nesse momento para que nós possamos lutarmos juntos, senão nós vamos perder. Perder quando vem uma minuta de resolução dizendo que o curso teórico passa a ser facultativo, dizendo que se a pessoa prestar, o cidadão, o jovem, no ensino médio, ele tiver aula sobre trânsito, ele está desonerado, inclusive de fazer a prova teórica, isso é assustador, é um retrocesso. Tá? E nós entendemos, sim, que é possível melhorar a formação do condutor, mas do jeito que está nessa minuta, ela está banalizando a formação do condutor. Tá? Então, nós não estamos aqui simplesmente defendendo uma categoria, nós estamos defendendo um processo de formação de condutor que seja melhorado e que efetivamente forme os condutores. E lembrando sempre que nós entendemos que uma coisa é a educação para o trânsito, que nós podemos sim colaborar e participar, estamos juntos, tá, com as autoridades que queiram explorar junto com o CEFCES essa demanda da educação de trânsito. Mas a formação ela é específica. Tá? A formação é específica. Então é importante que o governo faça parte dele, tá? Em promovendo a educação para o trânsito nas escolas, e a formação deixa a encargo de quem sempre fez isso e quer fazer cada vez melhor. Portanto, a Federação Nacional das Autoescolas, que tem o Magnelso como presidente e que o Sindicato do Estado de São Paulo faz parte dessa diretoria, está atenta, acompanhando de maneira técnica e política. E nós não temos outra saída, senão ao fim dessa consulta, se ela realmente se tornar uma resolução, nós temos que judicializar isso aí. Não tem outra alternativa senão isso, porque é um absurdo você querer acabar com o processo de formação de condutor no país. Tá? Não venha o ministro dizer que vai economizar 100, 200 ou 300 reais. Talvez ele não saiba qual o preço de uma vida. Tá? E nós, da categoria, estamos dispostos a colaborar. Nós estamos dispostos a rever o processo de formação de condutor, a melhorar e não acabar com o que já tem. Tá? Então, pessoal, os sindicatos estaduais, juntamente com a federação, está trabalhando nisso e vamos mantê-los informados, porque e é importante, participem dessa consulta pública. Inclusive no site do sindicato tem lá o passo a passo para que vocês possam participar e se manifestar. Tá? É muito importante a educação, mas a formação, a educação e a formação têm que estar de mãos dadas. Tudo bem? Entre no site do sindicato, tem o passo a passo, participe das consultas públicas. Tá? Ao final dessa consulta pública, no mês de setembro, vamos ver o que o governo vai fazer, o que o CONTRAN vai fazer, se já vai editar essa resolução. Se editar essa resolução nos termos que está essa minuta, não temos outra saída senão judicializá-la. Tudo bem? Então, é muito importante. Nós temos um ditado aqui, aliás, não é um ditado, é um lema nosso. Tá? É um lema do Sindicato das Autoescolas. A nossa missão é formar bons condutores. Muito obrigado, bom final de semana a todos.